Boa noite, pessoal. Vamos entrando, todo mundo. Boa noite, Verônica, Heitor. Vamos entrando, esperar o pessoal entrar. Daqui a pouco o professor Caio vai requerer aqui o ingresso dele, vai fazer a solicitação. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho mais para a gente poder falar sobre um tema tão importante e tão atual. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ver bem? A conexão está boa? Esperar o pessoal dar um feedback aí, se está tudo ok, se a conexão está boa, se conseguem me ouvir bem. Beleza. Vamos entrando. Deixa o professor Caio aqui já pediu. Vamos convidando os amigos também para entrarem aqui, porque a live de hoje ela é muito importante. Grande professor Caio, como vai, meu amigo? Meu amigo, professor Jailton, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Estou te ouvindo bem, sim. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí? Tudo bem, graças a Deus. Eu acho que eu tô te ouvindo bem, mas eu tô tendo alguma interferência. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu mudo minha localização aqui, talvez seja. Vê se melhorou. Melhorou? Tá a mesma coisa, mas eu consigo te ouvir bem. Deixa eu ver se o pessoal consegue te ouvir bem. Vocês conseguem ouvir o Caio bem? Para mim travou um pouquinho. Vê se melhorou Mas agora. voltou. Voltou? Eu consigo te ouvir bem, mas quando você fala, parece que tá dando um pouco de eco. Pelo menos para mim, não sei se para o pessoal também. Tá, vê se eu, vamos ver o João Miguel, por favor, fala pra mim que tá conseguindo ouvir bem aí, como é que tá? Pessoal, vocês conseguem ouvir bem? Conseguem me ouvir bem? Ouvir bem o Caio? Pessoal, esperar o pessoal dar um alô. O microfone está muito alto. Acho que talvez qual? O meu ou do professor Caio? Vou baixar um pouquinho mais o meu. Pronto. Tá, vou Fala ver aí. aqui também. Então Bom, acho que é agora eu meu. tô. Beleza. Vê se tá com eco, tá normal, Não, eco. não tá, acho que tá ótimo. Apenas do Caio. Beleza. Mas acho que tá dando para ouvir Tá. agora, né? O seu Tá, está todo. então. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone. Isso. Tá me ouvindo agora? Vê se Agora tá melhorou. ok. Melhorou? Ah, Melhorou. beleza. Tá 100%. Vou aumentar só um pouquinho mais do meu áudio aqui para eu te ouvir melhor. Pronto, tudo bem. Então vamos lá, vamos iniciar Beleza. logo. Caio, para mim é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar sobre um tema tão importante, tão atual e tão interessante, né? Esperar o pessoal entrar, muita gente ainda entrando. E o tema de hoje é penhora de criptoativos, né? Muitas pessoas me perguntam assim, não há como penhorar criptomoedas? O pessoal costuma chamar criptomoedas de Bitcoin, né? É a moeda digital mais famosa da vez, né? Mas são Sim. os criptoativos, as criptomoedas. Será que é possível ou não? Para que nós possamos saber se é possível ou não, primeiro a gente precisa compreender a tecnologia que está por trás dos criptoativos. E o professor Caio, pessoal, é um estudioso na matéria, o professor Caio é advogado, é professor, coordenador de pós-graduação, mestrando em inovação e tecnologia, e um estudioso na matéria. Então, nosso objetivo aqui é tentar aproveitar a expertise do professor Caio, entender como é que funciona esse mundo da criptoativos e entender como é que é essa tecnologia do blockchain para a gente poder compreender depois se é possível ou não penhorar um criptoativo. Antes de fazer a primeira provocação aqui para o professor Caio, eu quero fazer uma provocação para os nossos amigos que estão aqui presentes. A provocação é a seguinte: eu queria que todos imaginassem um mundo em que todas as transações financeiras, transações comerciais, transações societárias internas fossem realizadas dentro de uma tecnologia em que nós não precisássemos de um campo, de um órgão certificador, de um órgão regulador, ou seja, todas as transações são feitas dentro de um ambiente virtual, dentro de um ambiente tecnológico,
em que as próprias pessoas que participam desse ambiente acabam se auto-localizando e essa tecnologia permite aí a ocorrência de blocos que vão interligar cada relação jurídica, uma relação jurídica antecedente com uma relação jurídica subsequente. Essa tecnologia é altamente sofisticada, claro, mas altamente segura. Imaginar um mundo em que nós não vamos mais precisar se nos dirigirmos a um cartório para autenticar uma assinatura, para registrar uma compra e venda de algum imóvel, ou mesmo o registro de um automóvel, enfim, esse mundo já existe, né? Então eu convido as pessoas, os amigos aqui, dou as boas-vindas para essa nova era digital, que é a era do século XXI, direito do século XXI também. Então nós temos essa tecnologia que é o blockchain. Professor Caio, muito prazer, muito bem-vindo, e eu quero já fazer a primeira provocação, que é para que você explique, então, o que vem a ser essa tecnologia blockchain. Ô, meu amigo, eu vou falar uma coisa, Jair, então eu que agradeço, tá, o convite. Vou dar uma dica, eu escrevi aí no comentário, blockchain, criptomoeda e penhora. Clica nela, fica segurando ela e fixa ela, porque aí todo mundo que entrar vai ver que a gente está falando nisso. Vamos lá. Aqui. Fixar. Beleza. Fixar. Ótimo, ótimo. Então, meu amigo, então eu quero inicialmente agradecer você abrir as portas aí do seu Instagram, do seu público, para a gente poder debater, criar ideias em relação... Vocês estão me ouvindo? Estão. Beleza. Beleza. Tá. Há um assunto que tem tirado meu sono, costumo dizer para as pessoas, tem tirado meu sono desde quando eu entrei no mestrado, né? Então, eu entrei no mestrado em inovação tecnológica, de fato, para poder estudar um pouco sobre essa tecnologia blockchain, e aí, por obviedade, vai entrar nessa questão de criptoativo, de criptomoeda. Então, o dia que você convidou, que você se aproximou, que nós, né, nos aproximamos para poder desenvolver uma reflexão referente a essa tecnologia, eu acho que é isso que precisa no momento de tamanha inovação, de tamanho impacto numa economia extremamente compartilhada e digital, né? Então, basicamente, eu acho que o primeiro ponto para quem está anotando aí, para quem está nos acompanhando, só para me certificar. Vocês estão me ouvindo? Então, eu só desabilitei os comentários para o pessoal poder te ver. Tá, tudo bem. Então, o primeiro ponto para quem... E pode turbolhar de perguntas aí, viu, pessoal? O primeiro ponto que vocês precisam colocar no caderno, quem estiver anotando aí. Blockchain é uma coisa, Bitcoin é outra coisa, né? Então, já diria o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A tecnologia blockchain nada mais é do que a tecnologia subjacente ao Bitcoin, né, Jailton? Então, lá em 2008, nós tivemos a crise do subprime norte-americano. Quem não lembra, a crise da hipoteca, né, da fraude hipotecária que nós tivemos norte-americana, tivemos uma quebra do Lehman Brothers naquela época, e isso teve um impacto na economia mundial como um todo. Então, naquela época, em 2008, foi publicado um white paper, um artigo científico sobre a criação de uma criptomoeda, né, chamada Bitcoin, de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, para quem não sabe, na verdade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, né? Se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas. Há pessoas que entendem que é grupo de pessoas, outra pensa que é o mesmo Nick Szabo que cria os smart contracts em 94. Enfim, tem essa discussão dentro do âmbito cripto, né? Mas, então, em 2008 sai o artigo de Satoshi Nakamoto. Em 2009 ele minera o primeiro Bitcoin. E ali você começa a esse ambiente de criptomoeda, né? Então, para fazer uma analogia, Jailton, na década de 90, o que a internet permitiu? A internet permitiu que eu e Jailton pudéssemos nos comunicar, enviar mensagem de um ponto ao outro do planeta, independentemente da sua localidade. Permitiu que uma comunicação. Quando vem o Bitcoin, quando vem a blockchain, permite a transferência confiável de valores, né? De ativos, no caso, digital. Então, Satoshi Nakamoto publica o white paper exatamente para dizer que nós não precisamos conferir a nossa confiança
a uma entidade intermediária, quer seja ela um Estado, quer seja ela as instituições financeiras. Ele foca nas instituições financeiras, no white paper. Então, nós não precisamos disso. Por quê? Existe uma tecnologia chamada blockchain, em que ela, por meio de uma complexa equação matemática e por movimentos de mecanismo de incentivo do pessoal da rede, né, chamado de nó, que são as máquinas que estão na rede, né? Isso traz a segurança da rede. Esses mineradores que nós chamamos, né, eles validam as transações, eles vão ali analisar quais são aquelas transações, resolvem uma equação complexa matemática para poder, que nós chamamos de minerar um bloco, né, para poder registrar aquele bloco na rede. Então, assim, blockchain é uma coisa, ela é boa para quê, Jailton? Para registro. Por isso que ela tem outras aplicações que não somente a transferência de ativos, tá? Tem meu orientador, ele é engenheiro da computação, e ele fala assim, Caio, do blockchain, tem duas gerações de blockchain. A primeira geração de blockchain vem com o Bitcoin. O que ela verifica? Ela verifica o estado de uma situação. Então, ela verifica se você tem um saldo, se eu tenho saldo, e aquilo ali, os mineradores que estão na rede validam aquela transação e o bloco é minerado, a transferência é realizada por meio da rede. Tá? A segunda categoria, a segunda fase do Bitcoin vem em 2015, com Buterin. Buterin é quem criou a plataforma Ethereum, em que há a possibilidade de nós colocarmos contratos inteligentes dentro dessa rede blockchain, e nós iremos falar disso mais para frente. Então, em suma, blockchain ela é a tecnologia subjacente ao Bitcoin e ela é muito eficiente para registro. Porque quais são as características dela? Jailton e todo o público seu aqui. Primeiro, ela é imutável. Nós não conseguimos, uma vez que nós imputamos uma informação, nós não conseguimos alterar. Na verdade, a força computacional que exige para alterar esses dados, atualmente é impossível alterar esses dados. Segundo, a criptografia. Então, os dados são criptografados, nós não conseguimos... Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem. Acho que o pessoal... Tá ouvindo bem? Beleza. A criptografia dela é extremamente complexa, é a mesma criptografia utilizada na CIA, né? O algoritmo lá de criptografia é o SHA-256 na blockchain do Bitcoin, mas pode-se também aplicar o SHA-512. Ela é transparente no momento que eu consigo analisar desde o primeiro bloco, Jailton, que Satoshi Nakamoto minerou em 2009, até há 10 minutos atrás, o último bloco que foi minerado, eu consigo ver todas as transações dentro da blockchain do Bitcoin. E ela é extremamente auditável, né? Nós conseguimos auditar. Uma vez que eu insiro a informação ali, eu consigo verificar, porque tem uma ordem cronológica, né? Então, tem lá um bloco de blockchain, tem um timestamp, que vai ficar lá a hora que foi minerado, a hora que foi registrado. E embaixo tem ali as informações em que nós conseguimos inserir até fechar o bloco e abrir a próxima possibilidade. Então, é uma tecnologia extremamente eficiente, extremamente confiável. Nós entregamos a confiança para quem? Para todos aqueles mineradores, porque eles têm um mecanismo de incentivo, teoria dos jogos pura aqui, sabe, Jailton? Eles têm um mecanismo de incentivo que a cada bloco que eles fecham, cada hash cada node, né, que eles encontram, eles recebem bitcoins, né? Então, começou com 20 e poucos bitcoins, atualmente acho que está em 4,5 bitcoins. Você considerando, Jailton, que o Bitcoin hoje está $10 mil, imagina cada bloco que você fecha, você ganha $40 mil, né? Então, passando por real aí, é um baita mecanismo de incentivo para você manter a integridade do sistema. E é importante deixar muito consignado aqui para os ouvintes que muito se fala blockchain do Bitcoin, blockchain. Existem dois tipos de blockchain. O blockchain público, que é essa do Bitcoin, em que nós vamos entregar confiança para os membros da rede. E tem blockchain privada, que é uma instituição, uma organização, uma empresa, em que ela faz a gestão, ela cria o código-fonte, as regras do jogo desse tipo de tecnologia, e ela concentra ali toda a gestão dessa rede, tá? Então, visto isso,
Jailton, é uma tecnologia, primeiro, uma coisa, outra coisa, outra coisa, blockchain é uma coisa, Bitcoin é outra coisa, e aí ela tem outras aplicações, como você muito bem disse. Nós podemos utilizar para registro de imóveis, nós podemos utilizar para registro de propriedade industrial, nós podemos utilizar ela para registro de cotas de ações, e isso daí reduz custos de transação, porque as possibilidades dentro dessa tecnologia, a confiança que se tem nela, você reduz muito das vezes o custo de monitoramento das ações, né? Então, de fato, é uma tecnologia. Eu fiz uma pesquisa antes de ontem na Gartner para poder ver o hype dela, né? Onde que ela está no ciclo de inovação. Em 5 e 10 anos, de fato, é uma tecnologia que pode alterar a forma como os agentes econômicos interagem no mercado. Eu dou um exemplo, Jailton. Aqui, eu tenho uma startup. Essa startup, ela cria contratos inteligentes dentro da Ethereum, tá? E ali a gente cria, por exemplo, gado. Então, o pessoal o cliente tem um gado, tem uma fazenda cheia de boi. A propriedade desse boi, em vez da gente colocar num contrato de compra e venda, a gente tokeniza ela e vende para investidor, ok? Então, já está acontecendo isso no mercado. Então, a probabilidade de haver a adoção dessa tecnologia, tanto na indústria, quanto para nós no mercado jurídico, e aí também para o Poder Judiciário, que vai começar a ter litígio com isso, né? Em relação, poxa, foi registrado em blockchain, e aí não tem como refutar uma prova dessa, não tem como a gente contestar uma prova dessa só porque está em blockchain. Então, tem muito ainda que ser estudado, muito ainda do que a ser explorado. Não sei se eu consegui ser claro aqui nessa introdução, mas basicamente ela é muito boa para registro, né? Blockchain. E aí, por ela ser boa em registro, a transação de criptoativo, você dá confiança para o mercado transacionar. Porque ninguém consegue hackear aquela rede e modificar, por exemplo, ali a conta, a carteira digital do Jailton, a carteira do Caio. Entendeu? Qual que é o grande jump aqui, o Jailton, que eu costumo dizer? Ela veio para solucionar um problema chamado de gasto duplo, sabe? O que é esse gasto duplo? Quando eu mando um e-mail para o Jailton, eu falo, Jailton, segue o programa pedagógico de conteúdo em anexo. Quando eu mando isso, você concorda que eu mando uma cópia, eu mando e fica uma no meu desktop? Quando nós falamos numa economia digital, quando eu mando R$1.000 pelo meu aplicativo para o Jailton, nós precisamos de quem para fazer esse registro? Da instituição financeira. Então, a instituição financeira ela vem e faz o registro de saída do Caio e entrada na conta do Jailton. Blockchain funciona do seguinte: quem é que faz esse registro? Os membros da rede. Eles recebem bitcoins para que eles validam essa transação, tirando esse intermediário, que seria uma instituição financeira. Então, basicamente, é isso. Perfeito, Caio. E é interessante que em muitas transações há, muitas vezes, diversos agentes envolvidos. Porque, por exemplo, numa transação financeira qualquer, se eu sou, por exemplo, correntista do Banco do Brasil, você do Banco Itaú, então vejam, nós temos ainda dois agentes, de certa forma, que vão fazer toda uma verificação, né? Ou seja, eu tenho caixa para sair o meu dinheiro para o banco, transferir esse dinheiro para sua conta em outro banco, e você no seu banco tem uma conta lá, como é que é a sua conta, está ativa, não está ativa, pode receber. Então, assim, além das próprias pessoas, há outros atores que participam diretamente dessas relações negociais, dessas transações. E aí, me parece, pelo que você nos apresentou, que uma das principais, talvez, inovações que vem com o blockchain é justamente, claro, o registro, talvez seja a principal delas, e, consequentemente, a própria velocidade do tráfego jurídico de uma forma geral. Total. Total. A PwC fez uma análise em relação, por exemplo, eu vou emitir, eu vou fazer... Economia hoje está extremamente conectada. Então, assim, as transações internacionais estão cada vez mais comuns, né, Jailton? Diferentemente do início dos anos 2000, no final do século XX. Hoje está muito mais comum a gente se comunicar e fazer transações internacionais. Para você remeter um dinheiro para fora, a gente sabe como que é burocrático a gente fazer isso daí. Demora 3, 4 dias para a gente poder enviar, por exemplo, $10.000, $5.000, eventualmente em euro, libra, qualquer que seja a moeda.
A própria blockchain, ela permite que essa transação seja feita mais rápida, tá? E também de forma confiável. Então, por isso que nós temos um grande potencial de uso dessa tecnologia. Então, você vê hoje pós-graduação no MIT, Oxford, aqui no Brasil nós já temos instituições de ensino que já trabalham, né, que já estudam, traz temas de blockchain, de Bitcoin. Dubai já tem uma política para uso e estima-se que Dubai vai economizar $1 trilhão por poder digitalizar tudo e colocar tudo dentro de uma blockchain e trazendo mais confiança e mais transparência para a sociedade deles. Eu vou dar um exemplo para você recente, né? Nós tivemos um caso aí no BNDES em que, tinha um dado no BNDES e depois mudou o dado. Se fosse numa blockchain, não tinha como, né? Então, assim, você conseguiria ver que, beleza, o dado está errado. Quem foi que errou? Mas todo mundo ia ver que está lá aquele dado. Teria que se explicar, né, para a comunidade por que errou, por que chegou naquele número e agora alterou. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que confiar no governo. Então a gente vai lá, alterou o dado, quem é que vai contestar lá aqueles dados que foram alterados no BNDES? Então, assim, o blockchain resolve essa questão, principalmente por conta da sua imutabilidade, né? Então, uma vez que você imputar os dados, você não consegue mais apagar eles. Qualquer interferência feita nesses atos que são praticados dentro da tecnologia blockchain, é interessante que cada ato ele fica registrado, né? Então, a segurança ela está aí, na verdade, né? Porque, por exemplo, se eu quiser modificar alguma informação, por exemplo, que eu prestei a junta comercial, por exemplo, vai ficar lá o meu acesso, na verdade. E como é um acesso muito particular, muito privado mesmo, porque tem tecnologia de acesso também, todas as operações ficam registradas. Isso me parece que faz uma segurança maior. Mas para te ouvir ainda mais, eu pergunto, então, o pessoal compreendeu, eu compreendi bem também, o blockchain então, como uma tecnologia, me parece que inicialmente, para poder desenvolver essas transações de moedas, mas não apenas para isso. Essa tecnologia, a partir dessa criação, desse desenvolvimento, ela começa a se projetar para outros setores da sociedade. O campo econômico é claro, muito forte. E no campo político, o que é que você enxerga hoje em relação ao campo político da utilização da tecnologia? Olha, Jailton, eu penso assim, ó, o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, tá? Nós temos aí duas situações. Primeiro, já temos algumas regras e fomentos, né? A própria Receita Federal, a gente vai falar dela, né? A 1888, mas também tem uma, acho que é 1764 da Receita, que ela reconhece as informações prestadas em blockchain. Já temos, assim, algumas discussões no próprio Congresso, agora a questão da certificação, né, digital, para tentar sair do monopólio, mas quando chegou lá na comissão, já alteraram toda essa questão de certificação digital, já voltou o monopólio todo. Então, assim, nós temos muitas entradas ainda para uso. O que eu acredito que pode acontecer é que quanto mais nós utilizarmos, né, eu dou o exemplo do Uber, quanto mais o povo utiliza, adota uma tecnologia, mais você pressiona o próprio governo de poder falar assim, peraí, ou a gente arruma a casa, ou então, o que vai acontecer? Eles vão utilizar, e a gente sabe, por exemplo, dentro do direito empresarial, lá na Idade Média, lembra da Lex Mercatória, né? Aí eu vi, tem uma doutrinadora de cripto que fala que nós poderíamos viver numa lex criptográfica, né? Em que haveria um mundo paralelo àquele mundo do governo. Tem o mundo do blockchain, eu confio aqui, eu só vou colocar dinheiro aqui, vou transacionar por aqui. Então, nós temos essas duas frentes. Eu entendo, eu tenho visto, né, e acompanhado, por meio de pesquisas, muitos estados americanos que já têm regulado essa questão, o estado do Arizona, já tem tratado, fomentado, o próprio Dubai já tem fomentado o uso pelo próprio governo. E eu acredito que, do fundo do coração, que se o governo desse atenção para isso e falar assim, vou fomentar um ambiente... E quando eu falo em regulação, não é regulação para travar a inovação. Porque a regulação ela pode vir para travar, mas ela pode vir para fomentar uma inovação, né? Quando a gente vai ver ciclo de inovação, nós podemos ver que regulação, muitas vezes, fomenta a adoção de uma tecnologia. Então, eu acredito que sim, que a tendência é cada vez mais o uso. Eu tenho visto que os advogados mais preocupados com essa situação. Agora, antes de entrar aqui, eu vi assim, policial
policial apresenta a prova em blockchain, né? E aí, isso tem me incomodado, Jailton, porque é o seguinte, não é porque é imutável, é criptografado, que tudo que você apresenta, por exemplo, o Jailton, que é juiz, é verdadeiro. Quem me garante que eu não manipulei antes e coloquei no blockchain, Jailton? Perfeito. Então, começa a aparecer situações que antes não eram pensadas, a gente precisa sentar e conversar, né? A academia, a indústria, para que a gente possa desenvolver conhecimento. E a curva de aprendizagem desse tipo de tecnologia é extremamente íngreme, porque sai do nosso campo de cognição, sai daquele campo que nós temos fertilidade, né? Vamos discutir sobre princípios, vamos discutir sobre norma positivada. Não. Agora a gente tem que entender o que é chave pública, chave privada, o que é chave simétrica e assimétrica, quais são os tipos de cripto que existem, porque nós vivemos numa era que de fato chama criptoeconomia. Isso está ganhando força. No momento que os governos vão perdendo confiança, a tecnologia vai ganhando confiança. Interessante, então, né? Pode falar. Interessante que nesse sentido que você está falando, eu penso que principalmente neste momento em que há tudo muito assim, é tudo muito nebuloso, né? Porque é difícil, a sociedade ainda está se acostumando com essas novas tecnologias, nós operadores do direito também, só que a tendência para os próximos anos, eu falo em curto período, em curto tempo, espaço de tempo bastante reduzido, nós vamos ter que começar a flexibilizar muitos conceitos que nós temos em relação a institutos jurídicos. Então, vou dar um exemplo aqui. E entendimento do STJ recente também nesse sentido, até aproveitar aqui que eu vi que o querido amigo Henrique Mouta entrou, que é um professor de processo civil, querido amigo aqui, membro da Associação de Processual Civil, ele é um estudioso também do processo civil e claro, da execução, porque ele milita muito nessa área. E aí eu já aproveito aqui para saudar o querido amigo que com a sua presença qualificada aqui muito nos honra. Caio, então eu estava dizendo que a utilização de muitos conceitos jurídicos, como por exemplo, recentemente o STJ entendeu que nós sabemos que um contrato entre particulares, um instrumento particular, assinado por duas testemunhas, é um título executivo extrajudicial. O que o STJ reconheceu recentemente? Falou assim, olha, é o seguinte, este contrato ele não contém assinatura de duas testemunhas, mas contém uma assinatura digital. Claro, nós temos ainda aqui um órgão que vai certificar isso, mas talvez já tenha sido o primeiro passo, porque ele falou o seguinte, se há um órgão certificador aqui, por que exigir assinatura de duas testemunhas? Coisa muito antiga, né? Não, nós precisamos de duas testemunhas que conferiram, que viram a validade daquele ato jurídico, daquele negócio jurídico, que atestaram lá que José é José, João é João, o objeto, a forma, tudo. Então, para que eu vou exigir duas testemunhas? Já tem uma autoridade que certificou que João é João, porque ele tem a assinatura dele, e José é José. A blockchain vem nesse sentido, embora não haja uma autoridade. Então, por exemplo, no futuro nós nos depararemos com o seguinte cenário. Um negócio jurídico virtual em um ambiente cuja tecnologia é a blockchain, de transações rápidas, sem órgão regulador, sem órgão certificador. A certificação é mesmo a da própria tecnologia, porque sabe que José é José, João é João, que há uma rede conectada que reconhece João e reconhece José. Então, é difícil João não dizer que não era ele quem apôs a assinatura, né? Mas a assinatura digital, claro. Então, nós vamos acabar aceitando esse tipo de documento digital, vamos dizer assim, como um título executivo extrajudicial. Vamos reconhecer também essas transações eletrônicas como uma prova escrita, eventualmente, para uma ação monitória. Então, outro impacto que me parece que é muito relevante, que talvez no campo do direito, para mim, talvez será a área que mais vai sofrer esses impactos, já está sofrendo, é o direito empresarial, os títulos de crédito, por exemplo. Total. Em relação aos títulos de crédito, eu acho que nós vamos ter várias flexibilizações. Por exemplo, o STJ já há muitos anos já reconhece, por exemplo, aquelas duplicatas virtuais. Ou seja, são duplicatas virtuais que você começa a flexibilizar vários requisitos da duplicata, também, até mesmo de aceite ou não.
E a tecnologia blockchain me parece que ela vem nessa onda, né? Nós, operadores do direito, vamos ter que flexibilizar vários institutos jurídicos para reconhecer a validade, acomodar estes atos, estes negócios dentro do nosso ordenamento jurídico, porque o Estado não pode ficar simplesmente passivo e aguardar o legislador regulamentar uma situação que já é uma realidade na sociedade. Então, vai caber a nós, operadores do direito, acomodar essas novas relações, essas novas tecnologias no nosso ordenamento jurídico. E, para isso, exige-se o quê? Criatividade também e interpretação. E aí que a gente começa a perceber também que cedo ou tarde, quando nós voltarmos para a análise das criptomoedas, dos criptoativos, nós vamos verificar o quê? O criptoativo é um ativo financeiro. Se é um ativo financeiro, significa que é um patrimônio que eu tenho. E se é um patrimônio, eu tenho que declarar no imposto de renda. E se é um patrimônio, este patrimônio, ele pode ser atingido, por exemplo, ele responde a eventual débito que eu tenha, mas como eu vou alcançar esse patrimônio? Então, essas questões, elas começam a surgir hoje. E o nosso desafio como operadores do direito é justamente de acomodar no nosso cenário, no nosso ordenamento jurídico. Você entende dessa forma também? Você tem uma outra percepção? Como é que é? Eu entendo e eu concordo, sabe, Jair? E eu fico muito feliz de ouvir, porque, assim, a gente está falando, eu atuo como advogado, você atua como juiz, e é uma geração de profissionais que é totalmente diferente da geração de outros de profissionais mais antigos que a nossa. Por exemplo, caiu agora no TRF uma questão sobre criptoativo, sobre criptomoeda, se é valor mobiliário ou não. Perfeito. Sabe? O juiz hoje, ele vai ter que inclusive, a curva de aprendizagem para ele lidar com litígio envolvendo, por exemplo, contrato inteligente, que é um contrato autoexecutável, e aí a gente estava acostumado em que um juiz, ele tinha que, ele que faz a execução. Então, nós entregamos esse poder para o Estado, o Estado por meio do juiz, do meio do Poder Judiciário, ele executa e tem ali o poder coercitivo de atingir o patrimônio das pessoas. Agora não, agora tem um contrato inteligente, Jailton, que eu consigo programar a execução, entrar na conta da pessoa, em cripto, né, ativo, eu entro na conta da pessoa e transfiro para mim, independentemente do Poder Judiciário. Mas está programado, é imutável, e aí, Jailton, deu um problema de boa-fé. Levamos isso ao Poder Judiciário. Como que nós iremos interromper a execução desse contrato inteligente que está programado para transferir no próximo mês? E ali houve uma quebra de boa-fé, por exemplo. Olha só a sociedade hipercomplexa que trata Luhmann, né? Adoro Luhmann, gosto de ler Luhmann. E olha essa sociedade hipercomplexa, olha esses subsistemas se conectando, dialogando, de forma que a gente precisa nos aprimorar. Eu, quando optei por fazer mestrado em inovação, Jair, foi exatamente por isso. As pessoas falam, Caio, você saiu do direito? Eu falei, negativo. Só que eu fui para a parte de inovação para poder compreender o que está acontecendo e entender como que essas pessoas pensam para que eu consiga dialogar entre direito e tecnologia, para que a gente consiga desenvolver um diálogo acadêmico e profissional eficiente e não fica aquele vácuo, né? Não que o mestrado em direito processual civil, não. Eu optei porque eu senti falta disso e estava tendo demanda dentro do escritório em relação à tecnologia. E aí, quando eu olhei para aquele mundo, você vê inteligência artificial. A inteligência artificial que faz discriminação lá nos Estados Unidos, né? Nós sabemos aí esse caso, como que o direito vai lidar com isso. A ética dos algoritmos. Nós precisamos ficar atentos, enquanto operadores do direito, para essas inovações. Tem um doutrinador que eu gosto muito, né? Um professor, que é o Richard Susskind, né? O Richard Susskind tem 2 livros que são fundamentais, que é o Tomorrow Lawyers, né? O Advogado da Manhã, e o The End of Lawyers. Tá? E quando ele escreve o Tomorrow Lawyers e o The End of Lawyers, né? Ele até pode falar no futuro essa função, será que vai existir ou não? Mas, enfim, acredito que vai existir, porque nós temos outras habilidades que não só a automatização. Mas a tecnologia vem para automatizar muita coisa que ajuda o escritório, ajuda o Poder Judiciário. Olha o Victor no Supremo Tribunal Federal, olha o próprio sistema informatizado de vocês, olha a renovação que deu o CIS-Bajude, né? Teve novas funcionalidades. Então, se nós não estivermos dialogando entre direito e economia, acredito que seríamos profissionais obsoletos.
nós não estaríamos prontos para um diálogo maturo e eficiente, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, para poder solucionar problemas complexos da sociedade. Então, acho que quanto mais as pessoas buscarem informação, quanto mais pessoas buscarem estudar e dialogar entre direito, e aí eu também até gosto de dar um pitaco de economia, né? Porque, por exemplo, falei de teoria dos jogos, mecanismo de incentivo, né? Nós temos aí agora na LINDB questão de norma regulatória, tem impacto de norma de... Ai, fugiu a palavra, na lei de liberdade econômica, análise de impacto regulatório, né? Então tem análise de impacto regulatório, qual o impacto disso na economia, como que os agentes econômicos vão reagir diante de uma norma, diante de uma regra. Então eu acredito sim, eu fico muito feliz que você é jovem, né? E fica por dentro, né? Sabe, cara, o que é blockchain? O que é Bitcoin? Eu preciso saber, porque um dia vai chegar isso para mim. Perfeito. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ignorar um ativo desse? Como que eu vou... será que eu posso aceitar essa prova aqui só porque está em blockchain? Então, isso é muito bacana, isso que está acontecendo aqui. Por isso, eu estou muito, muito feliz de estar aqui conversando com você hoje sobre esses assuntos. A honra é toda minha. Caio, vamos lá. Então, nós compreendemos, o pessoal está aqui, acho que está dando para nos ouvir bem, para nos ver bem. Nós falamos sobre muitos aspectos dessa tecnologia. E nós vamos agora ingressar para um outro ponto também, talvez o ponto principal aqui da nossa live. Claro, o ponto principal primeiro é compreender que mundo é esse que nós estamos vivendo e quais são aí qual é o nosso cenário atual e como é que a gente tem que lidar com isso e como nós temos que nos preparar para isso. Perfeito. Agora, já falando sobre a criptomoeda especificamente, esse criptoativo. Para a gente poder mostrar para o pessoal poder compreender qual é a nossa ideia sobre penhora de criptoativos, explica para a gente, explica para o pessoal, Caio, de forma bem objetiva para eles poderem entender, que depois eu vou tentar também mostrar de que forma eu penso que nós poderíamos chegar a uma penhora de criptoativo, e aí você vai me dar seu feedback para você nos dizer se é por aí ou não possível tecnologia. Basicamente, para o pessoal, como é que uma pessoa consegue operar com criptoativos hoje? Quais são as formas de aquisição desses criptoativos e como é que ela opera com eles hoje nesse mercado digital? Basicamente, Jailton, muito rápido, objetivo, porque a parte da penhora até eu tô ansioso aqui, tá? Mas basicamente é o seguinte, são duas formas, tá, pessoal? Ou é o que nós chamamos de P2P, então eu crio uma carteira, uma wallet, e aí eu mesmo opero, eu compro e vendo a minha criptomoeda, quaisquer que seja, Ethereum, Bitcoin, quaisquer que seja. Então eu entro lá no bitcoin.org, pessoal. Então quem quiser entrar um pouco, saber mais dessas informações, entra lá no bitcoin.org, tenta também colocar lá o artigo do Satoshi Nakamoto para vocês lerem em português, tem já em português, para vocês compreenderem mais como é que funciona a dinâmica de moeda, tá? Então, ou por meio P2P, eu tenho a carteira, o Jailton tem a carteira dele e nós transacionamos, nós trocamos essas moedas, ok? Ou então por meio de um intermediário, que é uma exchange, que é uma espécie de corretora, Jailton. Então, que aí em que eu transfiro para eles a titularidade, a posse das minhas moedas, e eles operam no mercado de cripto, e eu ganho lucro, que está ali, grande amigo do Urso, obrigado por você estar aqui, professor de Direito Digital também, grande amigo, obrigado, forte abraço, meu querido. Então, nós temos essas duas formas, ou vai ser P2P, ou vai ter uma exchange no meio, em que eu transfiro a posse para ela, e aí ela vai transacionar no mercado cripto essas minhas moedas, e aquilo que eu ganhar de lucro, ela vai estornar para mim de acordo com o contrato que você tiver com essa exchange. E aí é que vem a grande questão, que aí eu vou virar o jogo aqui agora nessa nossa dinâmica. É aí que vem a grande questão. A gente começa a entrar no mercado em que as transações começam a ser por meio de criptomoeda, e aí as pessoas podem querer falar assim, eu vou transferir todo o meu patrimônio, vou transformar em cripto, porque é impenhorável, porque ninguém vai achar, né? E aí tem essa questão. Aí eu te pergunto, o Poder Judiciário, quer dizer, consegue chegar na titularidade
de um titular de uma criptomoeda, como que nós poderíamos fazer a penhora nessa transação? Na P2P, rapidamente, na P2P, eu, Caio, sou representado por um hash, né? Então tem um número complexo, o Jailton também, e lá no sistema da blockchain transparente, lá ninguém vai saber quem é o Caio. Ninguém vai saber que é o Jailton, que é o titular daquele hash. Já numa exchange, você concorda comigo? Em que eu tenho que passar informações pessoais minhas para a espécie de corretora. E aí eu te pergunto, meu amigo Jailton, conseguimos fazer penhora na P2P ou apenas nessa relação em que tem uma exchange? E qual foi a sua reflexão e a sua conclusão em relação à possibilidade de penhora de criptomoedas? Caio, foi muito bom você tocar nisso e explicar essas duas formas de aquisição de criptomoedas, de criptoativos, porque assim as pessoas pensam, e eu vou te falar, muitos membros do Poder Judiciário pensam o seguinte: olha, se nós, Poder Judiciário, não temos a tecnologia para alcançar um criptoativo, é impossível penhorar. Só que nós temos que pensar na penhora não como aquele passe-injude que você vai lá numa instituição financeira, já que você está interligado com todo um sistema via Banco Central, e bloquear o valor que está lá. É possível, pelo menos particularmente me parece possível, fazer uma certa interpretação para se chegar a um criptoativo da seguinte forma: se você opera com criptoativos pelo sistema peer-to-peer, eu, Poder Judiciário, não consigo chegar. Por quê? Porque eu só vou conseguir chegar no seu criptoativo se eu chegar lá na sua casa, pegar no seu pescoço, fazer você digitar sua senha no seu aplicativo, entrar no seu ambiente, colocar sua senha para transferir para alguém, ou se eu tivesse um wallet, por exemplo, ou se outra pessoa, para poder transformar isso em dinheiro para botar no meu bolso. Só se eu fizesse isso. Não é possível isso, não é possível justiça com as próprias mãos, execução pessoal, a execução ela é sempre patrimonial. Nesse ponto é muito difícil. Qual é o ponto que me parece plenamente possível? E aqui no Brasil nós temos um campo já mais aberto para isso, e muitas pessoas ainda não perceberam esta possibilidade. Me parece plenamente possível. Muitos brasileiros operam com criptoativos, principalmente vendem, né? Eles têm criptoativos e vendem por meio de uma exchange de criptoativos, ou seja, uma corretora. Então eu compro um criptoativo, eu celebro um contrato com uma corretora qualquer e falo: olha, eu quero que você fique aqui, vamos dizer assim, administrando essa minha carteira aqui, e quando eu resolver vender a criptomoeda, você vai vender para mim, vai tirar a sua comissão e vai pegar e transferir o dinheiro para a minha conta do Banco do Brasil, conta X que eu vou registrar lá nesta exchange. Perfeito. Se o exequente ele sabe que o executado, ou pelo menos ele tem indícios de que o executado opera com criptoativos, primeira coisa que ele deve fazer, primeira coisa que ele deve requerer ao juiz, que o juiz verifique na declaração do imposto de renda. Por quê? Porque essa instrução normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, ela exige que todas as operações com criptoativos sejam declaradas à Receita Federal. Então, a primeira informação que eu vou ter como juiz eu vou pelo meu sistema InfoJude e vou conseguir a declaração do imposto de renda daquela pessoa. Eu vou receber a declaração. Primeiro, o exequente tem que me trazer informações dizendo: olha, há indícios de que ele opera com criptomoedas, criptoativos. Porque não é possível também ele simplesmente falar que ele quer que eu pesquise em todas as exchanges de criptoativos do Brasil. Aí é praticamente inviável o processo, ele precisa se desenvolver de forma mais séria. Mas, se ele trouxer indícios de que a pessoa executada opera com criptoativos, o que é que eu vou fazer? InfoJude, vou verificar o imposto de renda. Vamos dizer, se no imposto de renda disser que ele opera com criptoativos, eu já sei que ele opera com criptoativos, claro. Mas pode ser que a Receita diga o seguinte: não conste nada lá. Isso significa que ele não opera com criptoativos? Não, porque simplesmente pode ser que no exercício financeiro em que ele fez a declaração, ele não operava, mas depois ele passou a operar. O que eu posso fazer agora? Oficiar a Receita Federal do Brasil para que ela me informe se aquele executado, João da Silva, CPF número tal, se consta alguma informação da pessoa dele como transação com criptoativos, como operação com criptoativos. Por quê? Porque se ele operou, ele tem que declarar. E aí, lá na instrução, nós temos lá os limites financeiros.
Mas, se ele operou com alguma exchange de criptoativos, com alguma corretora, independentemente do valor, ela, a corretora, é obrigada a informar a Receita Federal todas as transações que ela fez. Então, isso é mensalmente, é o que é mais importante. Porque lá na instrução diz que ela tem que mensalmente informar. O que significa? Significa que ela, no final de cada mês, vai informar a Receita Federal o seguinte: eu operei com criptoativos para João, José, Joaquim, Pedro, Maria, Antônia, Madalena, e ela vai informar o nome completo, CPF, todas as informações que ela tem daquela pessoa, já que ela celebrou um contrato com aquela pessoa. A Receita Federal vai me informar o seguinte: o executado, João, ele operou com criptoativos lá por meio da Exchange X, Exchange X1H. Beleza, o que eu, juiz, vou fazer? Vou oficiar a essa exchange, que é uma sociedade empresária comum, como qualquer outra. Vou oficiar a essa exchange e vou falar o seguinte: olha, ordem judicial para você, você está impedida de operar qualquer criptoativo do executado fulano de tal, CPF tal. Não pode fazer absolutamente nada com ele, deve guardar esse criptoativo na carteira que você administra, está bloqueado este valor, este criptoativo. Até o limite de 100 mil reais. Vamos imaginar que a dívida dele seja de 100 mil reais. O que é isso? Isso se assemelha muito, me parece, a interpretação que eu faço, pelo menos a ginástica que eu consigo fazer para alcançar esse criptoativo, me assemelha muito para mim a uma penhora de crédito. Por quê? Porque a pessoa que contrata uma exchange de criptoativos, o que ela faz? Ela transfere o patrimônio dela digital para essa exchange para ela operar em nome dessa pessoa. Me parece quase que um contrato de depósito, ainda que digital. E essa exchange, ela passa a ser, em certa medida, devedora dessa pessoa, porque ela vai ter que devolver esse valor. Ela vai ter que operar e, quando essa pessoa quiser, ela vai ter que devolver aquilo em dinheiro na conta bancária dela. Então, eu digo, terceiro, você é um devedor dessa pessoa, ou seja, você tem criptoativos e um dia você vai ter que restituir para ela. Caso, claro, as operações não se percam aí, porque ela também pode perder dinheiro com isso nas operações. Mas, por enquanto, eu estou determinando que você não opere com esses criptoativos, até o limite de 100 mil reais, por exemplo. Eu posso até colocar um valor a mais, tendo em vista a volatilidade dessa criptomoeda. Então, a dívida de 100 mil, eu coloco para que se abstenha de operar até o valor de 150 mil reais em criptoativo. Beleza. Eu intimo o executado. Eu acabei de bloquear a operação até o limite de 150 mil reais. Porque eu estou intimando ele para eu poder convalidar a penhora neste caso. Ele vai ser intimado, vai se manifestar quanto a esse bloqueio. Ele vai se manifestar, vamos imaginar que eu rejeite aos fundamentos dele, os pedidos dele. Estão rejeitados os pedidos e eu estou convolando este bloqueio em penhora. E aí vem o principal ponto aqui, tá? Mas você bloqueou, como é que você transforma isso em dinheiro? No momento que eu convolo isso em penhora, eu oficio novamente a exchange de criptoativos e falo: venda imediatamente até o limite de 100 mil reais pelo valor da criptomoeda do dia. Com o valor, transfira para uma conta judicial. Porque é essa operação que ela ia fazer para aquela pessoa executada. Ela ia vender para ele, ia tirar a comissão dela, ia transferir o valor para a conta lá do banco que ele indicou para ela. Então eu vou falar: venda, tire a sua comissão, porque eu tenho que respeitar o contrato que ela tem com ele também, até porque ela administrou, e o valor de 100 mil reais você vai transferir uma conta vinculada ao juízo. Me parece, cara, que dessa forma, claro, existe criatividade, existe aí uma pesquisa também para saber se essa pessoa opera ou não com criptoativos. Me parece plenamente possível se chegar a um criptoativo quando a pessoa opera com eles por meio de uma exchange de criptoativos, ou seja, uma corretora. Então eu intimo essa corretora, bloqueio, porque aí ela responde também. Se ela desobedecer a ordem, pode ser até que ela responda com o patrimônio dela. Porque aqui é uma ordem judicial para um terceiro cumprir uma obrigação. E é interessante, as pessoas não percebem, mas os terceiros que possuem, e o Código de Processo Civil diz isso, documento, possui bens, qualquer coisa relacionada ao processo, eles têm a obrigação de informar ao juízo e de responder ao juízo também. E eles podem sofrer sanções processuais pelo incumprimento da obrigação judicial, da determinação judicial. Então, quando a pessoa opera com uma exchange de criptoativos, me parece que eu consigo penhorar, chegar a essa criptomoeda e converter ela em valor, porque eu determino a venda no mercado digital,
e determino, então, que ela deposite em uma conta vinculada ao juízo. Você percebe que, dentro dessa lógica, você que é um conhecedor na matéria, entende que é esse caminho que eu estou traçando, ele é eficaz, eu consigo efetivamente, então, chegar a este criptoativo e, efetivamente, eu consigo transformar isso em uma penhora e trazer isso para o processo, para a satisfação do crédito ali do exequente? Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu, quando ouvi a sua solução, já teve um spoiler, né, de tarde, mas assim, eu falei assim, é uma baita de uma solução. E eu acho que é totalmente possível e disso acontecer, é uma saída que nós temos com a regra que nós temos hoje, né? E pensando também, eu acho que em coisas futuras. Por exemplo, eu estava conversando com o Ícaro, esse Ícaro que acabou de mandar uma mensagem. Ele é um estudioso também de smart contracts, enfim, um grande amigo, a gente dialoga bastante sobre isso. Sobre a possibilidade também, sabe do que, Jailton? E se a pessoa tiver, eu Caio, sou exequente, eu Caio, tenho já uma wallet, seria possível fazer uma adjudicação para minha carteira. Eu aceito isso. Isso. Como bem. O que você acha? Perfeitamente possível. Inclusive, cara, e aqui é coincidência pura mesmo. Eu trouxe um dispositivo que me parece perfeitamente aplicável ao caso, que é o seguinte, o 857 do CPC, que trata também da penhora de crédito, que me parece que a gente consegue extrair alguma interpretação dele, ele vai falar o seguinte, ó, feita a penhora em direito e ação do executado, portanto, eu estou interpretando de uma forma mais ampla, eu estou interpretando assim, feita a penhora em direito e ação do executado, e quando eu digo em direito, qualquer tipo de direito, inclusive digital, inclusive criptoativos, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará subrogado nos direitos do executado até a concorrência. Se o exequente opera com criptoativos, ele está subrogado, eu digo, exchange, exequente, você aceita? Eu nem vou determinar a embargos ou a impugnação já foram rejeitados. Você aceita? Eu prefiro ficar com o criptoativo. É como se eu estivesse me subrogando nos direitos dele sobre esses criptoativos. Então, exchange, transfira para a conta tal, fulano de tal. Tranquilo. Tranquilo. Sim, sim. Aí, ao invés de transformar isso em dinheiro e depositar judicialmente, já transfere para a carteira do exequente, caso ele opere com criptoativos. Exato, exato. Eu acho que é uma saída boa também, né? Ele pergunta aqui, Jair, caso haja, né, um ganho de capital nessa operação aí de venda. Então, vamos na sua hipótese. Teve aí a venda, desativos, mandou, você não vai transacionar até a segunda ordem. Agora você vai vender até no limite de R$100 e verificou que isso daí teve um ganho de capital. Como que ficaria o imposto de renda do devedor em relação a isso daí? Eu acho assim, eu vejo assim, dois aspectos sobre isso. O primeiro é o seguinte, que a corretora, ela vai saber no dia quanto é que vale a criptomoeda. Então, se ela sabe quanto vale a criptomoeda no dia, ela vai fazer a venda até o limite que eu determinei. Ou seja, ainda não houve em tese um ganho, me parece, porque o remanescente de criptomoeda do executado vai ficar. Porque eu não estou mandando ela vender tudo. Então, eu não falei assim, venda todos os criptoativos dele, todas as criptomoedas que ele tem, todos para a gente verificar e transferir só o valor. Não. Exchange, eu quero que você venda até o limite de 100 mil. Então, ela consegue fazer, me parece que ela consegue fazer essa transação. Em termos de imposto de renda, isso nada vai mudar. Por quê? Porque tudo aquilo que ele ganhar, ou que ele ganhou com a venda, primeiro, uma parte vai ser para pagar o crédito, vai para pagar o débito que ele tem na execução, independentemente do destino desse valor, se houve ou não ganho de capital, ele vai continuar a responder junto à Receita Federal. Por quê? Porque esta operação da exchange, ela vai ser comunicada à Receita. Porque não foi porque o Poder Judiciário determinou a venda que ela não vai comunicar. Ela vai comunicar. Ela vai dizer o seguinte, determinação judicial para a venda no dia tal, foi vendido tal hora, a preço tal, o valor foi X. Acabou. Foi o valor que ela vendeu para ele. Esse valor é dele. Ele vai ter que pagar imposto de renda sobre esse valor. Só que ele pegou esse valor,
ele foi obrigado a pegar esse valor e transferir judicialmente. Ele não teve opção neste caso, né? Então, me parece que, em termos fiscais, para o executado, junto à Receita Federal, nada vai mudar. Se for verificado algum ganho, ele vai responder normalmente, ele vai ter que fazer a declaração dele normalmente, que foi patrimônio. Ele apenas não teve controle dessa operação, que o controle foi entre o Poder Judiciário e a corretora Exchange de Criptoativos. Particularmente, me parece que este é o cenário. Não sei se você tem alguma outra opinião sobre este ponto ou tem alguma outra situação. Não, eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque assim, ele vai ser devedor do tributo de qualquer jeito, né? Ele vai continuar sendo, tendo que fazer obrigação principal, teve fato gerador, ele vai pagar, vai constituir o crédito tributário e vai ter que pagar isso daí. É aquela pecúnia no wallet, né? O dinheiro não tem cheiro. Então, assim, pouco importa qual foi o destino, qual foi a determinação, o importante é que ele praticou o fato gerador. Então, se eu tenho uma hipótese de incidência e se eu tenho um comportamento do sujeito passivo da relação tributária no mundo fenomênico, e se esse comportamento ele se amoldou àquela hipótese de incidência prevista na lei tributária, ele praticou o fato gerador e aí ele vai responder e ele vai assumir as obrigações principais, eventualmente alguma obrigação acessória, junto ao sujeito ativo da relação tributária, né? Eu acho que é isso. Eu não consigo encontrar uma outra... Ô, Ícaro, se você quiser mandar alguma coisa aqui, depois do que o Jailton respondeu, mas eu acho que a saída que nós teríamos seria essa, né? Ou por ordem judicial, via exchange, ou seja, agora P2P... É quase impossível. A conclusão é que de P2P realmente fica muito difícil a gente conseguir encontrar isso daí, né? Ele até brincou comigo um dia, falou, Caio, P2P talvez poderia, o único jeito seria possibilidade de prisão civil de novo, que é o único jeito, né? Da gente, o que é hoje, totalmente impossível, né? Inviável, ilegal. Então, perfeito. acho que nosso tempo aqui, acho que nós só temos 1 minuto aqui. Então, tá, beleza. Então, eu acho que é isso, não tem mais nenhuma questão. Se o pessoal tiver qualquer coisa, o pessoal pode deixar, eu vou salvar a live, vocês colocam no comentário lá, coloquem no comentário. Caio, nosso tempo aqui 1 minuto apenas, agradeço demais a sua participação, agradeço demais, foi muito enriquecedor e espero contar com você para as próximas lives. Ícaro, joga lá lá na postagem, eu vou deixar salvo lá para a gente poder comentar. Agradeço demais a sua participação e espero contar com você para uma próxima live, tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Não, com certeza, com certeza. E acabando essa pandemia, eu indo em Brasília aí, a gente vai tomar um café. Tô aqui com o meu... Olha lá, dá um oi pro Jailton. Tchau, Jailton. Oi, né? Então, pode ficar... quando eu for para Brasília aí, a gente vai tomar esse café. Vamos fazer, inclusive, pessoal, já vou dar spoiler aqui. Eu e o professor, nós iremos escrever um artigo sobre... o Vinícius, ele é juiz trabalhista. E aí tá também a gente conversando sobre criptoativos, sobre blockchain. Então, a gente vai escrever um artigo sobre a possibilidade de penhora de criptoativo, pessoal. Esperamos aí que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e vamos interagindo. Boa noite, meu amigo, para você e para sua família. Grande abraço, até mais, pessoal. Tudo de bom.